Olá a todos, é um prazer enorme poder estar fazendo parte deste dia tremendo. E creio que depois deste tempo que ficará marcado na história nos próximos anos por causa da Covid-19, começará também, hoje mesmo, um tempo onde ficará um marco na Igreja de Cristo. Pois eu creio que finalmente encontramos tempo para dedicar-nos ao que realmente é mais importante: oração, palavra e evangelização. Eu hoje queria partilhar uma palavra tremenda para a igreja em Portugal. Pois eu sei que Deus quer e está levantando algo poderoso, que não será levantado por 2 ou 3, mas por muitos, essencialmente por aqueles que verdadeiramente se deixarem usar e renovar todos os dias no Espírito. Em Êxodo 17, capítulo 17, verso 8 a 15, fala-nos de uma passagem maravilhosa e diz o seguinte: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Até aqui a palavra de Deus. Esta história, como todos sabemos, passou-se depois do povo de Israel ter saído do cativeiro do Egito. Algo que me impacta nesta história é que, ao contrário do tempo em que Moisés tratou de livrar o povo de Israel do Egito, em que o trabalho era unicamente dele e de Arão, vemos que depois de saírem do Egito, houve uma mudança de paradigma tremenda na liderança de Moisés. Hoje, esta é uma palavra profética que Deus colocou no meu coração e na minha boca, pois vejo nesta passagem o retrato da nação de Portugal. Durante décadas em Portugal tivemos líderes tremendos, batalhando, trabalhando arduamente e muitas vezes solitariamente e sendo uma inspiração para muitos, tratando de resgatar o povo português da idolatria, assim como Moisés se esforçava solitariamente e era direcionado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Porém, hoje eu tenho a dizer que é tempo das igrejas e dos pastores deixarem de trabalhar solitariamente e entrarem a guerrear para que o avivamento em Portugal possa acontecer e ceifeiros possam ser acrescentados. Portugal precisa que os líderes levantem a vara com ousadia e em vitória, e a igreja suporta os seus braços, assim como Arão e Hur levantavam os braços de Moisés, e assim o povo de Deus vencia os amalequitas. Tenho hoje uma palavra de Deus para ti, que frequentas uma igreja, que não és líder, não és pastor. Envolve-te na obra. Torna-te um Arão e um Hur, levantando os braços dos teus líderes, e torna-te igualmente num Josué que avança no campo de batalha para ultrapassar e vencer as barreiras. O Espírito fala que é tempo de parar as divisões nas igrejas e entre os irmãos. É tempo de pensar no que é melhor para o reino e para o corpo de Cristo. Pastor ou líder que ouves a minha mensagem, não trabalhes mais sozinho. Apesar das desilusões do passado, com pessoas que apostaste, investe em Arãos, em Hures e em Josués que levem para a frente a missão e a visão que Deus te deu. Da mesma maneira que Moisés não levou sozinho o povo até a terra prometida, nós pastores não podemos seguir sozinhos nesta caminhada árdua.
É tempo de orarmos para que Deus envie ceifeiros, ajudadores, ou que avive aqueles que já estão conosco. Em Mateus capítulo 9, verso 36 a 38, diz algo extraordinário. Diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para que o avivamento aconteça. É isto que nós precisamos fazer. Na história de Êxodo 17, que li há pouco, vemos que todos foram importantes, e foi através da união e trabalho em conjunto que fez com que a vitória chegasse. Eu profetizo que a vitória e o avivamento está chegando a Portugal, no nome de Jesus. Alguém tem que crer. No verso 15 de Êxodo 17, finaliza que depois daquela tremenda vitória, Moisés levantou o altar e disse: Jeová Nissi, que traduzindo significa: o Senhor é a nossa bandeira. Amados, Jesus é a nossa bandeira. Ele é a pessoa mais importante em toda a obra que nós realizamos. Não é o nosso ministério, não é a nossa reputação, tampouco a instituição que pastoreamos que deve ser a nossa bandeira, mas sim o Senhor Jesus deve ser a nossa bandeira. Que façamos a obra que é dele e não nossa, e que peçamos a ele, que é o Senhor da seara, mais ceifeiros, porque a seara em Portugal é grande, e só com união e com pessoas que abraçam o propósito de Deus é que poderemos derrubar os principados, as potestades e toda a idolatria que tem deixado a nossa nação no cativeiro há séculos. Vamos em frente, pois os próximos tempos serão de grande ceifa em Portugal, em nome de Jesus. Amém e amém.